você, pastor Ribamar, e obreiros e missionários, que Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Ele tem compromisso com a sua palavra, e que nesta noite a sua palavra, a palavra do Senhor, seja proclamada. E orei pedindo que o Senhor nos concedesse uma palavra, porque não sei aquilo que os irmãos precisam ouvir, mas o Senhor, que é onisciente, onipotente e onipresente, certamente Ele sabe qual é a mensagem que os irmãos necessitam nesta noite. E nesta noite, irmãos, o texto que traremos para os irmãos está no quarto evangelho, no evangelho segundo o relato de João, no capítulo de número 3. Os irmãos podem ficar de pé em reverência à leitura do livro santo, do livro sagrado, do evangelho segundo o relato de João, no capítulo de número 3. João capítulo 3, Novo Testamento, quarto livro, quarto evangelho. E os irmãos poderão nos acompanhar atentamente, aqueles que não portam a palavra, aqueles papais hoje convidados para esta grandiosa festa, podem ouvir a leitura da palavra. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Então ouvir a palavra de Cristo gera fé no coração, gera arrependimento e portanto gera salvação. E o texto vai dizer o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus podeis assentar, irmãos, com reverência, com temor e tremor diante do Senhor. Meus amados, a palavra que eu vos trago da parte do Senhor nesta noite é uma doutrina há muito esquecida nos púlpitos, pouco pregada nos púlpitos das igrejas, e é também chamada por muitos, irmã Juliana, como a doutrina esquecida. E para os papais que estão sendo homenageados nesta noite, eu vos homenageio com esta palavra desta noite, porque o que o Espírito Santo nos usará para falar nesta noite é a doutrina mais importante das Escrituras, uma das mais importantes, e a doutrina do novo nascimento, a doutrina da regeneração. E nós precisamos, irmãos, sob a ação do Senhor, o Espírito Santo, entender esta doutrina. E aqui, irmãos, aqui vai haver nesse texto relatado pelo escritor João, ele vai relatar um encontro mais do que especial, um encontro diferente. E neste encontro Jesus vai nos ensinar nesta noite. Não só ensinou para Nicodemos, mas também ensinará para nós a respeito desta doutrina, porque precisamos, irmãos,
principalmente aqueles que estão aqui como convidados nesta noite, nós precisamos compreender esta doutrina, a doutrina, pastor J. Abreu, do novo nascimento, da regeneração. Irmãos, aqui neste encontro, o texto vai falar a respeito de um personagem. O personagem relatado aqui por João, neste capítulo 3, chama-se Nicodemos. E nós queremos, nessa breve introdução, falar um pouco quem é esse homem chamado Nicodemos. Irmãos, Nicodemos, ele era um homem muito importante dentre os judeus. Nicodemos, este personagem, ele fazia parte do grupo dos fariseus. O escritor Flávio Joséfo, o escritor que relatou a história dos hebreus, ele vai dizer que esta seita havia naquela época cerca de 6.000 membros. Então Nicodemos fazia parte desta principal seita daquela época dentre os judeus. Mas esse personagem também fazia parte de um grupo ainda mais seleto. Nicodemos, ele pertencia ao Sinédrio, um grupo de homens importantes daquela região, daquela nação de Israel, composta por 70 membros e mais um sumo sacerdote. Então Nicodemos era um dos 6.000 fariseus, mas também era um dos 71 membros do Sinédrio. Ali o Sinédrio, para que os irmãos possam entender, era como hoje o Supremo Tribunal Federal do Brasil. O Sinédrio era quem julgava as questões da lei naquela época. Então Nicodemos era um homem importante, era um homem rico. Mais na frente, João vai relatar que esse homem era tão rico que ele deu para embalsamar, para perfumar o corpo de Jesus. Ele fez uma doação de um perfume caríssimo, e ele doou cerca de 34 quilos daquela essência usada para embalsamar o corpo de Jesus. Então era um homem rico. Então esse homem, irmãos, ele vai ter uma dúvida que muitos que estão nesta noite podem ter ainda, principalmente aqueles que ainda não tiveram, irmãos, um encontro de salvação com Jesus. Eu costumo dizer, irmã Juliana, que este é o encontro da Bíblia, Nicodemos com Jesus. E esse homem, irmãos, ele era um doutor da lei. O texto vai relatar que ele era um dos principais, ele era um príncipe, não no sentido monárquico, mas um dos principais dos fariseus, daquela seita e daquele grupo do Sinédrio. E este homem, irmãos, apesar de ser um doutor na lei, apesar de ter conhecimento profundo da lei, ele conhecia toda a lei. Mas este homem, irmãos, ele tinha uma dúvida muito grande, irmãos, e a dúvida era se ele estava salvo. E esse irmão, ele vai aqui, nós podemos aqui, analisando esse personagem, essa figura, muitos de nós poderá estar neste momento com esta dúvida, apesar de sermos membros da Assembleia de Deus, da missão, apesar disso, apesar de nos congregarmos, apesar de pertencermos ao círculo de oração, de sermos do vocal da congregação, apesar de sermos um pregador da palavra, apesar de participarmos da Santa Ceia, apesar de participarmos de todo o ritual da congregação, a pergunta vem às nossas almas: será que estamos salvos? Será que já estamos salvos de fato? Porque, irmãos, não há milagre, não há dom maior do Pai, do nosso Deus, do que a salvação. Eu vejo muitas vezes, irmãos, dizendo que não veem mais milagres. Eu encontro, irmão, fico triste quando eu encontro irmãos
dizendo que os milagres acabaram, que não existe mais milagre nos tempos atuais. Eu digo, irmão, a sua sensibilidade espiritual está lhe cegando e o Senhor não está vendo milagres acontecendo. E eu digo para os irmãos desta noite, principalmente aqueles que nos visitam nessa noite, Deus continua a operar milagres em nosso meio. Podem dar glórias a Deus, irmãos. Então, irmãos, o maior milagre na vida de um ser humano não é a cura de um tumor, não é a cura de um câncer, não é a cura de um tumor da próstata, não é a cura de um tumor da mama, não é a cura de um tumor cerebral. Esse não é o maior milagre, irmãos, que nós podemos contemplar, mas o maior milagre é a salvação. Deus transformar uma massa corrompida, uma massa mergulhada na corrupção, num ser salvo. Irmãos, esse é o maior milagre. É o milagre que nós estamos vendo aos nossos olhos, e a cada dia nós podemos completar. Há cerca de 3 dias atrás estava uma paciente dentro da minha sala de ultrassonografia, e esta paciente, eu percebi uma angústia do coração dela, e ela disse: doutor, irmão Elton, pastor Elton Mesquita, eu fui tocada ali no auditório da sua clínica, e eu indaguei o que foi que lhe tocou a sua alma. Ela disse: a pregação, porque na televisão do centro médico não se passa, não se reproduz a Rede Globo, nem a Rede Bandeirantes, nem o SBT. Permanentemente a televisão ela está em pregações, e por muitas vezes esse pastor que nos prega nesta noite está sendo ali um veículo da pregação da palavra, e ali ela recebeu uma palavra, e eu perguntei para ela: a senhora deseja que eu ore pela senhora agora, neste momento? Ela disse: doutor, irmão, pastor, eu preciso dessa palavra. E ali oramos, e nós interpomos a mão sobre a cabeça dela, e ela confessou a Jesus, ela aceitou Jesus, e ela se arrependeu dos seus pecados e declarou que Jesus é o único Senhor, que é o único Salvador, pelo qual importa que sejamos salvos. E aquela alma, ela teve um encontro com Jesus, um encontro de salvação. E o personagem aqui, Nicodemos, ele estava em busca de uma resposta. Aquele homem, apesar de ter tudo, de ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que era um doutor, mas ele não tinha a certeza da salvação. Daquela época, irmãos, os judeus, eles tinham os 10 preceitos da lei de Moisés, chamada por nós de lei mosaica, mas eles tinham, irmãos, mais de 600 preceitos, além dos 10 mandamentos. Mas mesmo ele, sabendo e conhecendo toda a lei, ele não tinha certeza da salvação. E ali, irmãos, o nosso personagem, ele vai em busca de Jesus. Ele ouviu, irmã, falar de Jesus, e ele buscou a Jesus. E ali, o que eu aprendo aqui, irmãos? Que nós devemos procurar a presença de Jesus. Nós precisamos nos aconselhar com Jesus. Nós precisamos tirar nossas dúvidas com Jesus. E aquele homem, apesar do seu cargo elevado, apesar da dificuldade, até mesmo da vergonha em procurar Jesus de dia, ele foi procurar Jesus à noite. Talvez à noite, menos pessoas andando pela cidade, por aquele vilarejo, eles se sentiam mais à vontade, mas ele venceu o medo e a vergonha e foi ter com Jesus à noite. E ao se deparar com Jesus, Jesus já foi, ele, claro, cumprimentou
cumprimentou a Jesus. Claro que ele não cumprimentou da forma adequada. Ele chamou Jesus apenas de mestre. Ele disse: mestre, rabi, sabemos que tu és mestre da parte de Deus, porque se não fosse, tu não farias os milagres e os sinais que tu fazes. Ali aquele homem achou que iria tocar o coração de Jesus, mas Jesus, que é onisciente, irmãos, principalmente aqueles que estão visitando e ouvindo a palavra, talvez pela primeira vez, Jesus também é Deus. Jesus é Deus, porque Jesus, irmãos, ele tem os atributos da divindade. Ele é onisciente, ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele é onipotente, é o todo-poderoso, é o Senhor. E como onisciente, Jesus, ele leu o pensamento daquele homem. Irmãos, a palavra vai dizer que antes que nós formulemos o pensamento, Jesus já sabe o que estamos pensando. Irmãos, o Senhor é tão poderoso que o que o Senhor vai pensar daqui a um ano, Jesus já sabe o que o Senhor vai pensar. O que o Senhor vai falar daqui a um mês, Jesus já sabe o que iremos falar, porque Ele é Deus. A palavra vai nos ensinar que Jesus é 100% Deus, mas também é 100% homem. E ali o Deus Jesus entrou na mente de Nicodemos, que Jesus sabia que aquele elogio até certo ponto barato e incorreto, porque ele não cumprimentou como Senhor, como Deus, como nós o adoramos. Então Jesus, entrando na mente de Nicodemos, Jesus disse: Nicodemos, aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, jamais verá o reino de Deus. Mas aqui, irmãos, Nicodemos, como um homem inteligente e um homem doutor na lei, esse homem ficou até certo ponto confuso, porque observemos aqui, pastor Ribamar, Jesus aqui, Nicodemos, não fez nenhuma pergunta para Jesus. Ele não perguntou a Jesus, mas Jesus já sabia qual era o conflito da mente de Nicodemos. Jesus sabe, irmão, qual é o conflito da sua alma. Jesus sabe, irmãos, principalmente os convidados desta noite. Jesus sabe das suas indagações, Jesus sabe dos seus problemas, Jesus sabe das suas dúvidas, e Ele sabe todas as coisas. E Ele, sabendo que o interesse de Nicodemos era saber uma única coisa, Nicodemos só queria saber uma coisa: ele queria saber se ele estava salvo. Irmãos, nós devemos aqui aprender nesse texto escrito pelo evangelista João, essa dúvida que pairava na mente, e isso paira, irmãos, na mente de muitos crentes, irmãos. Muitos crentes ainda possuem essa dúvida: será que estamos salvos? Irmãos, há um instituto na América do Norte, nos Estados Unidos, chamado Instituto Moody, do pastor Moody, pastor americano. E esse instituto, irmãs, fez uma pesquisa entre a cristandade, e essa pesquisa constatou que 95% dos que aceitam publicamente a Jesus, 95% não permanecem na congregação, se afastam do caminho do Senhor. Irmão, isso é alarmante, isso é terrível, mas isto é atual, irmãos. Quanto mais se aproxima aquele dia, mais as pessoas estão se afastando de Jesus, e 95% dos que assentam nestes bancos se desviam, se afastam, se esfriam do caminho do Senhor e passam a ser uma igreja fria. Irmãos, lembremos-nos do que Jesus disse para o mesmo João.
João. Na ilha de Patmos estava ali João preso, ele foi penalizado, estava ali, e Jesus apareceu para esse mesmo João e disse: João, escreva a igreja de Sardes, escreva aí, João, tem nome de que vives, mas estão mortos. Olha, irmãos, a tragédia que Jesus vai dizer para João, que a igreja de Sardes tem nome, tem aparência, tem membros, tem um corpo diaconal, mas essa igreja, segundo Jesus, estava morta, mas Jesus disse: mas ainda há alguns no meio da cristandade que não se contaminaram e continuam vestindo vestes brancas. Irmãos, isso é o retrato da igreja brasileira, isso é o retrato da igreja maranhense, isso é o retrato da igreja caxiense. É uma igreja que está morta, e hoje, irmãos, esse texto vai nos alertar, vai mexer conosco sobre essa dúvida, sobre a salvação, porque o maior bem, é a maior riqueza de um ser humano, é saber que está salvo, é saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Irmãos, há um livro do céu, há um livro chamado o livro do Cordeiro, o livro da vida, e a palavra vai dizer que aquele que não tem seu nome escrito naquele livro não entrará no reino dos céus. Irmãos, mas Jesus aqui, ele vai esmiuçar esse ensino, e ele vai dizer: Nicodemos, aquele que não nascer da água, aquele que não nascer do Espírito, jamais verá o reino de Deus. Irmãos, principalmente os convidados dessa noite, aqueles que poderão ter hoje à noite um encontro de salvação com Jesus. E ali Jesus disse: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito jamais verá o reino de Deus. E ali Nicodemos, sendo doutor na lei, ele não entendeu as palavras do mestre, ele não entendeu as palavras do Salvador, e ele quis ali argumentar: Senhor, Jesus, Rabi, mestre, como pode um homem velho como eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Olha só, irmãos, qual foi o entendimento daquele personagem, daquele homem importante. Nicodemos, ele achava que nascer de novo era voltar a ser um bebê, um embrião, um feto dentro do útero da sua mãe. Ele achava que nascer de novo era isso. Irmãos, por isso essa doutrina do novo nascimento, da regeneração, é uma das doutrinas mais importantes do livro santo, do livro sagrado, porque vai nos falar do maior tema, do tema mais importante, que é a salvação das almas. Irmãos, Jesus veio para salvar as almas. Jesus, no capítulo 1 de Marcos, versículo 15, Jesus vai fazer o primeiro discurso do seu ministério, e ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E Jesus nesta noite está dizendo para nós: arrependei-vos, afastem-se dos pecados, confessem os pecados, que a palavra vai dizer, irmãos, que o pecado é que causa separação entre nós e o nosso Deus. Ele cria uma barreira. Irmãos, quando eu vejo crentes desviados, que eu pergunto: irmã, por que a senhora se desviou, irmão, algumas coisas, irmão, essas alguma coisa, chama-se pecado, irmã, basta a senhora confessar. A palavra vai dizer, nos ensinando Jesus, quando nós quisermos falar com o Pai, Jesus ensinou: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto ao teu Pai, e o teu Pai em secreto do céu
te responderá. Então, irmãos, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos afastar daquilo que está nos separando da bênção, da salvação. Irmãos, aqui Jesus vai dizer: aquele que não nascer da água. O que quer dizer isso, irmãos? O batismo, irmão, o batismo nas águas, aquele que não nascer nas águas. Aqui Jesus estava falando, inclusive, do batismo de João o Batista, porque João o Batista batizava nas águas, ali, irmãos, simbolizando quando nós mergulhamos na água, e nós saímos da água, ali foi morto, ali foi enterrado o velho homem. O velho homem foi enterrado debaixo das águas, e quando ele sai dali, ele sai uma nova criatura. Mas Jesus disse: não basta isso, não basta ser batizado nas águas. Irmãos, eu já vi muitos crentes batizados nas águas se desviarem do caminho do Senhor. Quantos batizados já se desviaram do caminho do Senhor? Muitos, irmãos. As igrejas estão aí para testemunhar e para apontar. Quantos? Porque, irmãos, o batismo não salva, irmãos. A Santa Ceia, participar da Santa Ceia não salva, irmãos. Cantar no ministério de louvor não salva, irmãos. Pregar a palavra não salva, irmãos. Participar da igreja, sermos religiosos, irmãos. Muitos de nós, eu sei que é uma palavra dura nesta noite de festa para os papais, mas quem prega não sou eu, quem prega é o Espírito Santo. E quantas pessoas estão dentro das igrejas sendo meros religiosos? Irmãos, as igrejas de um modo geral estão cheias de religiosos, pessoas ritualistas, cumprem o ritual da igreja, mas não estão salvos. E aquele homem em que ele queria saber de Jesus se ele estava ou não estava salvo, Jesus vai dizer: Nicodemo, igreja moderna, se não nascerem das águas e do Espírito, jamais verão o reino de Deus. Irmãos, a palavra vai nos ensinar que o nosso batismo deve ser com o Espírito Santo. Naquela época, irmãos, havia uma dúvida entre o batismo de João e o batismo de Jesus. E certa vez perguntaram para Jesus sobre o batismo de João. Ele disse: João batiza nas águas. O batismo de João é o batismo do arrependimento, mas eu batizo nas águas, mas eu batizo no Espírito Santo. Irmãos, aí está a chave da salvação, o batismo pelo Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é quem chancela a nossa salvação. Se o Espírito Santo não chancelar a nossa, peça bem, missão para igualdade, irmãos. Se o Espírito Santo não nos selar, se nós não recebermos o Espírito Santo, jamais veremos o reino de Deus. Quando na igreja primitiva, quando Pedro estava pregando, irmão, numa noite, num dia, 3.000 pessoas aceitaram a pregação de Pedro, a pregação de Jesus crucificado e morto. 3.000, e a palavra vai dizer que no dia seguinte mais 5.000 foram acrescidos àqueles salvos. Mas ali, irmãos, ainda não havia descido o Espírito Santo, não havia descido o selo do Espírito Santo. Por isso Jesus disse: não saiam de Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos pelo Espírito Santo. Aleluia! E Jesus ali, irmãos, estava nos ensinando que sem o Espírito Santo a obra não se completa. Irmãos, quantas vezes as congregações, as denominações saem para pregar,
saem para evangelizar sem a presença do Espírito Santo. Tudo na carne, irmãos, tudo na força do braço, e o resultado é a ausência de conversões, é a ausência de crescimento da igreja, porque temos operado na força do braço, temos operado na força da carne. E eu digo para vocês, irmãos, precisamos receber o Espírito Santo. Claro que há irmãos, claro que há irmãos no meio da congregação que já foram revestidos, que já receberam o Espírito Santo. Mas também, irmãos, há muitos que não receberam ainda o selo do Espírito Santo. Eu digo nesta noite, irmãos, eu digo aqui, repetindo as palavras de Jesus: se não nascerem da água, se não nascerem do Espírito Santo, jamais verão o reino de Deus. Então, irmãos, esta é uma condição para a salvação. O Espírito Santo, enquanto o Espírito Santo não for derramado sobre nós, a obra da salvação não estará completa. Por isso, irmãos, muitos crentes, por isso, irmãos, isso aqui é o resultado de ter falado tanto hoje, mas glória a Deus por isso. Irmãos, glória a Deus, precisamos deixar o Espírito Santo completar a obra. A palavra vai dizer, irmãos, aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la. O mesmo que começou a obra, ele vai completar. Mas essa obra só se completará com a descida do Espírito Santo. Lembremos, Jesus disse: não saiam de Jerusalém, não saiam enquanto não forem revestidos. Irmãos, a nossa Jerusalém é o templo, irmão, é o bairro, é a zona rural onde nós estamos. Jesus vai advertir nesta noite: não saiam de Jerusalém, não saiam enquanto não for derramado o Espírito Santo, porque o crente, irmãos, só pode operar debaixo da ação do poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há o louvor verdadeiro, sem o Espírito Santo não há a pregação semelhante à da igreja primitiva, quando muitos, milhares se arrependiam num sermão. Eu fico imaginando, pastor Ibamar, eu fico imaginando Pedro pregando para uma multidão de 5.000 pessoas, pregando. Nós temos um microfone, temos uma caixa de som, temos aparelhos maravilhosos. Aqueles homens e irmãs estavam pregando sem um microfone, sem uma caixa de som, e milhares de almas se dobravam ao senhorio de Jesus. Glória a Deus por isso. E qual é a diferença, irmãos? O Espírito Santo. Irmãos, acordemos, irmãos. A igreja precisa receber o Espírito Santo. Jesus não moveu os corações para me convidar para estar aqui esta noite, se não fosse com essa missão. Meu Jesus, que já está sarando a minha garganta nesse momento. Então, a igreja, certamente o Espírito queria e quer esta ministração, esta palavra. Nós precisamos nascer de novo, não apenas aquele das águas, o batismo nas águas, mas o batismo com o Espírito Santo. É Ele que chancela, é Ele que sela, é Ele que põe o carimbo. Você pode subir aos céus, e quando esse carimbo não for feito, nós não subiremos aos céus, nós não conquistaremos a cidade celeste, a cidade santa, a nova Jerusalém. Então, irmãos, que esta palavra, nesta noite, essa palavra do Senhor Jesus, porque Ele é o dono da palavra. O mesmo João no capítulo 1 vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Irmãos, Jesus é a palavra, Ele é o Verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus é Jesus. E Ele estava lá no princípio com Deus, quando foi criado todas as coisas. Então esse mesmo Jesus
está nos advertindo, nos orientando nesta noite, para que nós passemos pela experiência do novo nascimento. Irmãos, eu passei anos frequentando uma denominação, anos sentado no banco de uma igreja, anos portando a Bíblia debaixo do braço, o hinário, a harpa, o cantor cristão, e eu não estava salvo. Eu não estava salvo. Certa vez eu sofri um atentado no ano de 2012. Se naquele momento a minha vida fosse ceifada, tivesse sido ceifada, eu teria sido condenado ao lago de fogo, porque naquele momento eu estava em pecado e eu estava sem o Espírito Santo. Cuidado, irmãos, cuidado. A palavra vai dizer: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Irmãos, eu sei que tem visitantes aqui nesta noite, tem pessoas que ainda não tomaram uma decisão ao lado de Jesus. Aproveite esta oportunidade, pode ser a última, irmão, pode ser a última. Antes de ontem, o irmão passou chamado Manuel Norberto, me passou um áudio muito triste, muito constrangido, e disse: irmão Elton, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Pastor Elton, minha filha de pouco mais de 40 anos, obrigado, irmão, pouco mais de 40 anos, veio para Caxias passar uma semana conosco, nos visitar, matar a saudade da família. E essa minha filha de pouco mais de 40 anos, voltando no ônibus, se sentiu mal, foi ao banheiro, trancou a porta, e lá, irmão, ela teve um infarto fulminante e morreu dentro do banheiro do ônibus, irmãos. E a vida cessou ali, irmãos. Nós poderemos, irmãos, ter um infarto hoje à noite. Nós podemos ser alcançados por uma bala de um marginal. Nós poderemos, voltando para Caxias, sofrer um acidente terrível e mortal. Por isso que a palavra vai dizer, irmãos, se hoje, no dia que se chama hoje, ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Aceitem a Jesus, aproveitem a oportunidade da vida, porque, irmãos, aceitar Jesus é a oportunidade maior da nossa vida. E a palavra vai dizer na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, vai dizer e perguntar para nós, aquela carta: como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, a palavra está indagando, está demonstrando você nesta noite, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus. Ele vai perguntar: como poderemos nós negligenciarmos, negarmos tão grande salvação? Quando no final do culto, muitas vezes o pregador, o pastor, faz um apelo: se alguém nesta noite desejar ter um encontro de salvação com Jesus, levante a sua mão. E a pessoa diz assim: irmão, hoje não, talvez semana que vem, talvez no próximo mês, quem sabe no próximo ano. A salvação, a Bíblia diz, é no tempo que se chama hoje. É hoje o dia da salvação. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos nem o que vai acontecer daqui a meia hora. Eu posso estar voltando para Caxias com o pastor J. Abreu e ter um acidente de morte e morrer os dois ou só um. A oportunidade passou, irmão. Se não tivéssemos já abraçado essa oportunidade para a honra e glória do Senhor. Então, meus irmãos, nesta noite, eu aqui convido aqueles que ainda não tiveram um encontro de salvação com Jesus, que esta pessoa, quando o pastor, quando os obreiros desta igreja fizerem o apelo, aceitem, não percam essa oportunidade. Talvez o ensejo de vir para a festa dos pais é o momento que Jesus escolheu para você aceitar Jesus. Olha só, irmãos, que absurdo!
Olha o absurdo de certos pais e certas mães. Manda o filho para a igreja. Meu filho, pode ir, meu filho, vá para a igreja. Mas o pai não vai, fica em casa. Dá vontade de dizer para o filho: filho, pergunte a seu pai se a igreja fosse boa, se a salvação fosse importante, por que ele fica em casa? Por que ele prefere assistir a Globo, o SBT, uma partida de futebol, do que adorar? Irmãos, para encerrar, nós temos que adorar a Deus. Vir à igreja é para adorar a Deus. Jesus se preocupa tanto com a adoração ao Pai, que quando ele recebeu aquele leproso, dos 10 que foram curados, só um voltou. E a indagação de Jesus, pastor Ribamar, foi apenas uma: aonde estão os outros 9? Aonde estão os outros 9 que não voltaram para dar glórias a Deus? Irmãos, vir cultuar a Deus lá no templo é o nosso dever, é para darmos glória a Deus, agradecermos a semana que Deus nos concedeu de vitórias, de saúde, de vida, de prosperidade, e nós temos o dever na nossa alma de darmos glórias a Deus. Glória a Deus. Essa palavra desta noite tem alcançado os corações, aqueles corações sedentos por uma palavra escriturística, e que nesse momento eu agradeço a Deus o Pai, eu agradeço a Deus o Filho, eu agradeço a Deus o Espírito Santo por essa riquíssima oportunidade de proclamar a palavra. Paulo disse para encerrar: ai de mim se não pregar o Evangelho. Crentes, preguem o Evangelho, porque esse oráculo, ai, é o oráculo de maldição. Podemos traduzir o que Paulo disse: maldito serei se eu não pregar o Evangelho. Jovens, crentes, preguem a palavra, preguem o Evangelho. Vamos dizer todos juntos: glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Eu agradeço a amada igreja por essa riquíssima oportunidade que nos foi dada nesta noite. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo.